Olá, estou chegando para mais uma tarde para conversarmos sobre literatura. E hoje vai ser uma tarde muito especial, porque hoje nós vamos falar sobre literatura infantil e o desenvolvimento da criança. E eu não poderia convidar uma pessoa melhor do que a autora da CHIP, a Débora Bianca. Hoje é mais um programa, mais uma live oferecida pela CHIP Editora e Livraria, que vem mais uma vez trazer amigos para um bate-papo sobre literatura. Como eu já disse, o tema hoje é literatura infantil e o desenvolvimento da criança. Nós traremos hoje dois autores. No primeiro momento eu vou trazer a Débora Bianca, que vai falar realmente sobre o desenvolvimento da criança, a partir da literatura. E depois, em seguida, nós temos um convidado especial, às 15h30, que é o nosso amigo parceiro, autor do GAEB, o autor Leon Denis, que vai estar com a gente aqui falando um pouco sobre o trabalho dele na literatura infantil, tá? Ele já está com um livro lançado e ele vai contar um pouco da história dele, ok? E eu quero começar esse nosso encontro primeiro agradecendo as pessoas que eu já estou vendo aí, as carinhas, Estou feliz, a Ironita, já vi, eu vi várias passando aí, fico feliz. E conto com vocês aqui hoje à tarde, nessa hora de live, E gostaria também de agradecer a presença de vários convidados especiais do professor Leon Denis, que são os alunos dele do EMEF, Escola José do Prado Guimarães, de Rio Verde, Goiás. É uma cidade que ele vai falar depois, vai falar um pouco sobre essa cidade, sobre essa escola, sobre o trabalho dele. Oi, Silvia, Maria do Socorro, do Perpétuo Socorro. Que bom ver vocês aí, Muito bom mesmo. E eu queria, antes de chamar a Débora, de convidá-la, que eu já vi que ela está aí, eu quero falar um pouco da biografia da Débora. Débora Bianca Xavier Carreira é mãe, professora e autora de 7 livros infantis. Ela possui participação em 2 coletâneas, Segunda coletânea GAEB, do Brasil, e Novos Contos de Natal, edições Vieira da Silva, em Portugal. É uma autora internacional, tá vendo? Ela nasceu na cidade de Santos, no estado de São Paulo. Chegou em Brasília junto com a sua família aos 5 anos de idade. E de lá para cá, adotou a capital federal como sua cidade natal. De coração, porque aqui fez muitos amigos e conquistou o carinho de pequenos leitores. Como ela tem conquistado, vem conquistando aí o tempo inteiro. Ela dedicou sua vida profissional à educação. Fez mestrado em gestão e políticas públicas educacionais com enfoque em violência escolar. Isso mostra a preocupação que a Débora tem com a criança, Acredita no poder transformador advindo da literatura infantil, com vistas à conquista de uma sociedade mais igualitária e feliz. Isso é o que nós desejamos muito, Os temas abordados em seus livros são diversos. A bondade como essência no ser humano, valores e autoconhecimento, as várias expressões do amor na vida das pessoas, criatividade e imaginário infantil, o poder transformador contido nas palavras que falamos e escrevemos, superação, amizade e solidariedade. A Débora, ela já recebeu várias homenagens, E nos últimos anos, a autora vem desenvolvendo diversos trabalhos literários em escolas públicas e particulares do Distrito Federal e Goiânia.
realiza palestras sobre a superação da violência escolar. Olha aí, diretoras de escola, professoras que estão ouvindo, fiquem de olho na Débora. E oficinas de contação de histórias, né? Ela adora as narrativas orais, conversas instigantes, bem como realização de debates e rodas de leitura. Seu trabalho vem sendo reconhecido pela relevância dos temas abordados junto aos estudantes, educadores e leitores. E o mais importante, essa autora maravilhosa que é a Débora Bianca, ela adoraria conhecer pessoalmente todos vocês. Se tiver alguma escola, assim que essa pandemia danada acabar, nós estamos aí. A Débora, eu, como os outros autores da Chip Livraria e o professor Leon Denir também vai estar disponível para estar visitando escolas, fazendo esse tipo de trabalho, ok? Então agora a gente vai começar falando sobre a literatura infantil e o desenvolvimento da criança, convidando a Débora Bianca para fazer parte aqui do nosso time. Vamos lá, Débora. Débora, marca aí. Pede aí para entrar, Débora. Débora Bianca, por favor. Onde está você? Débora, toca para poder ser convidada, solicitar. E nosso tempo é curto. Estou aguardando a Débora Bianca entrar. Olá. Ela está chegando. Que legal. Olá, tudo bem? E o que eu aprontei aqui, Débora, que eu sumi? Quase que eu não entro hoje, hein? É assim, gente. Poxa vida! Oi? Quase que eu não entro Hoje eu tô aqui toda rastafari, né, minha filha? Para E essa entrar peruca, no clima. Não a é? peruca ficou ótima. Não ficou? É isso aí, é para agradar todo mundo. E aqui é o meu belo bebelo, mandando um beijo para todos vocês. Débora, Um beijo para você já todos deve ter vocês ouvido. também. Muito feliz por estar aqui mais uma vez, conversando com você, Laí, conversando com todos os nossos amigos que estão sempre aqui. Alguns que eu já vi entrar, né? E outros a gente acaba não vendo, mas eu já vi vários aí, a Silvia Moura, a Ironita, o Leon, e alguns também, alguns amigos do Instagram, do Facebook, que já entraram. Isso é muito bom. Pois é, Débora. E você viu que eu já te apresentei Nossa, antes de te convidar. Eu vi que você estava presente aí. Eu vi que você já apresentou. E você já é a terceira vez que conversamos aqui. É verdade. Você é uma autora da Chip, né? Uma autora da Chip Livraria. Isso. E a Chip Livraria tem outros autores que virão aqui conversar um pouco com a gente, né? Mas é que eu estou encerrando o assunto com a Débora, porque é muita coisa que a gente tem que conversar, né? Mas, Débora, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Que é o nosso tema de hoje. Isso. Mas antes eu queria, agora que eu estou vendo o Leon, agradecer mais uma vez a participação do Leon com a gente e a presença dos alunos dele do quinto ano acertei, Leon, acertei, do quinto ano do EMF, que estarão com a gente aqui. Eu quero ver as carinhas aí, ok? Um beijo para todos e todos os amigos aí goianos que estão também nos prestigiando, e de todo o Brasil, né? É verdade. Porque aqui a gente tem gente de toda parte. Obrigada aí, gente, pela participação. E eu vou começar querendo saber algumas coisas da Débora.
porque eu sei que a Débora preocupa muito, né? Primeiro eu quero mostrar a minha caneca para dizer para vocês que não é só você e a Lu que tem, não, Ah, mas tá? eu não tenho. Eu tenho também a Silvia aqui, também especial, Ah, eu quero fazer para tá? mim também. Eu tenho a Lu, eu tenho a Silvia, que eu ganhei de uma escola, Ai, que né? legal. Foi um brinde que uma escola mandou fazer para mim, um carinho, Ah, né? mas eu não tenho, não. Débora, é, Débora, Oi. eu queria que você nos informasse, se você sabe, né? Não sei, mas quando foi que a literatura infantil constituiu-se como gênero literário? E qual o impacto desse acontecimento para a infância? Olha, Laí, eu li muitas coisas a respeito. Na verdade, não existe uma data, assim, uma data fixada para que isso tivesse acontecido, né? Mas nós temos um marco oficial da literatura infantil, é o Charles Perrault, que é um autor francês, e ele é o autor de Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela, e de outros livros mais, né? Até mais ou menos o século 17, 18, a literatura infantil ela não existia. Existiam, assim, as narrativas de cada povo, contava a sua história, aquela coisa toda, mas não existia o foco na literatura infantil especializada, voltada para a criança. A partir do século 17 e 18, a sociedade passa por muitas transformações, como a gente sabe, né? O século da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, a família passa por grandes modificações, a escola passa por modificações, e surgem os estudos que passam a ver a criança como um ser em desenvolvimento, e não como um adulto em miniatura. Então, um ser em desenvolvimento, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser aguçado a todo momento, ele precisa ser visto de uma outra forma, ele precisa ser respeitado no seu desenvolvimento. Daí surge também a pedagogia, né? A ascensão da pedagogia, que até então ela era uma ciência que não existia, era uma ciência relativamente nova, juntamente com os estudos de várias áreas, né, que surgem sobre o estudo da aprendizagem, e juntamente com isso é que surge a literatura infantil, né, voltada especificamente para a criança como um gênero literário. Nós temos Charles Perrault, como eu já falei, e vários outros autores, e aqui no Brasil nós temos como marca registrada Monteiro Lobato. Mas até então, um dos livros mais conhecidos, né, que deu margem também, foi As Mil e Uma Noites, né, da Sherazade, aquela história famosa que todo mundo conhece. Então, a literatura infantil é uma coisa maravilhosa, né? A partir desse marco secular, diríamos assim, que foi um século marcado por grandes revoluções em todas as áreas do conhecimento e da sociedade, é que tinha que surgir a literatura infantil, tão especial para nós, que nós sabemos disso, né? Verdade, Débora. Gente, falar de literatura é maravilhoso, Nossa, né? Mas falar de literatura infantil é, é um sonho, porque é a tudo. gente já vivenciou muito isso na pele, quando a gente visita as escolas, quando a gente vê um livro tocar o coração da criança, né? Quando a gente vê um livro, aquele livro estimular a criança a fazer alguma coisa diferente. Então, para a gente, isso chega a ser emocionante, né? Até. É, porque a literatura ela transforma. Transforma. Eu cheguei a falar para os alunos do professor Leon, que a literatura cura. É verdade. Ela cura a doença da alma, É, não é? é, Ela cura, ela é capaz disso, de transformar é vidas, verdade. né? É. Pois é. E, Débora, de que forma você acha
que as histórias infantis, elas podem contribuir com o amadurecimento afetivo e emocional das nossas crianças? Laí, existem muitos estudos sobre os contos de fadas, né? Os contos de fadas, eles são muito estudados, porque, segundo alguns estudiosos, tem até um psicólogo muito famoso australiano, o nome dele é Bruno Betlem. Betlem, eu não sei falar direito, não. Mas ele estudou especificamente os contos de fadas. E segundo esse autor australiano, ele já faleceu, os contos de fadas, eles são capazes de trazer ali todos os sentimentos que fazem parte do desenvolvimento emocional da criança. O medo da perda, o medo da rejeição, as inseguranças. Então, nos contos de fada, a criança, ela vivencia essas emoções. E ela aprende que em todas as sociedades, essas mesmas emoções e conflitos, elas existem. E juntamente com a superação desses personagens, né, que ela vivencia, ela vai aprendendo a conhecer e a lidar com essas emoções. Isso é muito importante. E também, não só os contos de fadas, a gente sabe, né? Que muitos livros trazem todo esse sentimento, esse amadurecimento, por meio de seus personagens. A criança, ela se transporta para aquele mundo e ela, sem saber, aprende a lidar com essa dualidade que é o conjunto das nossas emoções. Porque nós, que somos adultos, temos dificuldades para lidar com as nossas emoções, muitas vezes. Até hoje, Com estamos certeza. aprendendo. Agora, imagina uma criança que muitas vezes tem um sentimento de raiva, um sentimento de perda, uma insegurança, e ela não sabe nem o que é aquilo e nem por que ela está sentindo aquilo. Então, as histórias, as narrativas orais, o acesso à literatura vai ajudar a criança a lidar com essas angústias emocionais que todos nós possuímos. Muito, muito, muito bom. E esse texto que você leu, acho que foi o mesmo que eu li ontem, Débora. Eu estava Será? dando uma lida sobre isso ontem, sobre os contos de fadas, né? Ah, O poder que o conto de fada tem, né? Para ajudar a criança a compreender, né? A entender, né? Todas essas loucuras que acontecem na vida dela, né? O é, que nós adultos já vivemos, já passou, e nem assim a gente ainda consegue vencer, exatamente, porque não nós é? somos, A gente está sempre aprendendo, nós está sempre estamos aprendendo, aprendendo né? todos os Então a gente dias. precisa, nós crianças e adultos, nós precisamos estar Sim, lendo contos de fadas mesmo, é. né? Porque a leitura, a gente tem um poder impressionante, né? De transformação. E agora, Débora, eita, tempo danado. Me fala aí um pouquinho, Ah, Débora, assim, bem objetivo, sim. bem sucinto, alguns objetivos da literatura infantil para o desenvolvimento da criança. Olha, eu vou tentar ser sucinta, mas assim, vou falar alguns assim mais específicos. Por exemplo, a literatura infantil, logicamente, quando a gente fala de literatura infantil, nós estamos falando do suporte textual, que é o livro, e da intervenção que é feita com essa criança. Não só você entregar o livro na mão da criança, mas você realizar uma intervenção que seja benéfica para a criança. Isso é muito importante. Na escola, em casa, a troca de ideias. Esse movimento, ele é muito importante para quê? Para que a criança ela desenvolva sua imaginação, sua criatividade, para o desenvolvimento do foco e da atenção, para a organização espaço-temporal, que é muito importante para a criança. Ela começa a ter essa noção de tempo, de localização, aonde eu estou, em que tempo isso aconteceu. Quanto você vê que a criança, muitas vezes, ela não tem noção da idade, né? Ela não tem, assim, muito essa questão do tempo. Então, a literatura infantil ajuda muito, assim, essa questão.
uma coisa muito importante, a abertura para novas culturas, para novos pensamentos, para novos projetos, para novas formas de viver. A criança, por exemplo, ela pode ler um livro de um personagem que vive num outro país e ela vai aprender novas formas culturais que são importantes. Ela já vai abrindo um leque para receber, né, essa diversidade cultural que é tão importante nos dias de hoje. Outra coisa, a aptidão para a aprendizagem. Nós sabemos que a criança precisa ter uma aptidão para aprender, precisa querer aprender. E a literatura infantil, ela propicia isso também. Aprendizagem da escuta. Como é importante saber ouvir. Não é eu assimilar algo, um som, um barulho, uma voz, mas saber ouvir, internalizar aquilo que eu estou ouvindo. Expressar seus sentimentos e sua afetividade. E a oportunidade também, como nós já falamos, para expressar os seus sentimentos, emoções, para conviver com seus pares e aprender a lidar com toda essa diversidade e subjetividade que é o campo das emoções e do seu desenvolvimento, que é tão amplo, né, Laí? Amplo, e isso aí a gente vai mais longe, a gente mostra exatamente a importância do pai ler com seu filho, ainda bebê, começar a leitura com seu filho de colo ainda, Isso. né? Para começar a desenvolver isso na criança, essa curiosidade, né? O interesse pela leitura prazerosa, Isso. não é? Porque a leitura que você faz em família, ela é mais prazerosa. E eu estive lendo ontem, agora eu me perdi porque eu anotei, mas eu não sei onde. Eu estava lendo uma pesquisa onde falava que uma criança, quando lê em casa com os pais, ela vai para a educação infantil com uma bagagem de milhões, de mais ou menos, acho que 150 milhões de palavras Sim. no seu vocabulário. Uhum. Né? Então, isso é muito bom. Uma criança, você vê a diferença quando você trabalha na educação infantil, quando chega uma criança que você sabe quando ela é acompanhada em casa, quando ela tem o hábito de ler, quando o pai tem o hábito de contar uma história à noite para a criança dormir. Não É verdade. Isso é muito importante. E às vezes, viu, aí, Débora, às vezes, não é preciso assim ter grandes estudos, ter uma grande biblioteca, nada disso. Porque eu, por exemplo, eu trago lembranças da minha infância que são maravilhosas, dos meus avós, me contando histórias, me cantando musiquinhas da Espanha, que eles cantavam lá na Espanha, sabe? Então, e meus avós não tiveram estudo, eles não tinham, assim... Os causos, né, que eles criavam, que eles inventavam. E eu lembro que eu, pequenininha, assim, com 3, 4 anos, 5, eu falava, conta mais, por favor, vó, conta mais a sua vida para mim. Então, é natural no ser humano que isso aconteça, essa audição de histórias. E por mais que haja tecnologia, que é uma coisa maravilhosa, nunca essa relação, essa interação vai perder a sua importância para o desenvolvimento infantil, que é o nosso foco hoje. Certo. Débora, e para encerrar as perguntas... Já? Tem muita curiosidade de mães, né, que tem dúvida na hora de escolher um bom livro para o seu filho, né? Sim. E eu queria saber que critérios que a gente deve avaliar ao escolher um bom livro para contribuir para o desenvolvimento da criança. Olha, Laí, a gente sabe que existem algumas coisinhas bem básicas, né, na importância da escolha desse livro. Primeiro, eu tenho que levar em conta a minha cultura familiar. Quais são os valores que eu prezo na minha família? Quais são os caminhos que eu desejo para o meu filho, para a vida do meu filho? Segundo, a credibilidade desse livro. A gente conhecer bem o autor,
a história de vida desse autor, por que ele escreveu esse texto, né? A formação do autor, o lugar onde ele nasceu. Não que nós devamos ficar presos somente a isso, não. Mas a gente precisa saber a procedência da pessoa que escreveu aquela história, da pessoa que ilustrou o livro, da editora, né? Tudo isso. Outra coisa, é preciso analisar se o livro ele está devidamente registrado com ISBN, com ficha catalográfica, se teve uma revisora que passou por esse texto, se realmente houve um trabalho de produção literária com esse livro. Sempre fazer a leitura antes, para ver se aquele texto que a criança vai ler, se ele está realmente desprovido de preconceitos, de ideias preconcebidas, ou de algum valor que não seja ideal para a criança, né? E também observar se a postura daquele texto vai estimular a imaginação e a criatividade da criança. É um texto que respeita o amadurecimento da criança, a idade da criança, é um texto que está devidamente estruturado, que vai propiciar o imaginário infantil. Então, tudo isso eu preciso, não é que eu vou fazer uma análise técnica do livro, não é isso. Mas é sempre bom a gente dar uma pesquisada. Sempre vem nos livros. Tem uns cuidados que devem ser observados. Tem que ser muito observado, né? Não é qualquer livro que a gente tem que dar na mão da criança. Às vezes eu fico observando, me desculpa, eu vou falar isso aqui, mas eu tenho que falar. Às vezes tem muita feirinha aí no shopping que vende livro a 5 e 10 reais. E a gente vai observar que sempre são recontos, né? Geralmente são recontos, assim, de clássicos. Eu não tenho nada contra, acho muito positivo. Mas tem que ver se aquele texto ele foi escrito devidamente, se aquela história realmente ela está recontada da maneira correta, com português, com português acessível para a criança, dentro das normas da língua portuguesa, né? Porque não é só o desenho. E aquela ilustração, ela vai estimular a criança a pensar, ela vai fazer com que a criança seja estimulada a criar algo além do livro, porque o mais importante do livro é o quê? É o leitor ir além, né? Além daquela leitura que ele realizou. É muito instigante esse tema, eu convido a todos, se quiserem conversar comigo, eu estou disponível lá no Instagram, no Facebook, Débora Bianca, Filó História. Se quiserem conversar, eu estou disponível a qualquer momento para estar com vocês, para a gente debater esse assunto. Débora, aproveita aí, termina de passar os seus contatos. Ah, sim, olha só. Os meus livros, eles estão disponíveis, né, na Chip Editora, todos os títulos. Aí com a Lair, com o Guto, hoje é aniversário dele, meu diagramador preferido. Todos os títulos disponíveis, com muitas promoções, e meus contatos no Instagram, Filó Histórias, e no Facebook, Débora Bianca, Filó Histórias. Tá bom? Ok, Débora, eu quero te agradecer muitíssimo mais uma vez pela sua participação. Beijinhos mágicos. E aproveitar para agradecer também as pessoas que estão passando aí. Jardim, minha amiga, há quanto tempo! Tanta gente que eu estou vendo passar por aí. Dá saudade, Jardim lá da minha cidade, gente. Olha que legal. Não é só você não, Leon, que tem gente da sua cidade te visitando hoje. Né? Olha, eu queria... Fico feliz demais. Gostaria também de agradecer a você, a Chip Editora, também por essa oportunidade. Ao Leon, que eu estou muito feliz de conhecer o Leon aqui hoje, né? E vamos em frente. Eu vou continuar por aqui, tá, gente? Ó, beijinhos mágicos e floridos. Tchau! Beijo, Débora. Beijo para todos. Não saiam, gente, porque agora nós vamos receber aqui o professor Leon, tá? Eu vou convidá-la. Bye, bye, Débora. Vamos lá, Leon. Só aguardando, ele já vai entrar. Gente, cada live a gente aprende uma coisa, né?
Eu não sabia como convidar. Agora, já estou aprendendo. Oi, Lu, obrigada. Eu vou passar para ele. Oi, Leon, que Oba! prazer ter você aqui conosco. Laíra, igualmente, falar com você é uma satisfação imensa, né? Boa tarde, né? Boa tarde. Gente, esse é o professor Leon. Eu chamei antes de falar, né, de ler um pouco a biografia dele. Mas você vai ficar quietinho aí, Leon, porque eu quero te apresentar antes. Leon, ele é um professor, escritor, poeta, nascido em Maurilândia, Goiás, em 1965, uma criança, filho de Oliveira Martins e Neuza Duarte Martins, casado com Elza Maria Martins, e ele tem 2 filhos, a Cálita e o Caleb. Ele é bacharel em administração de empresas e teologia, licenciado em letras modernas, português e inglês, e respectivas literaturas, pós-graduado em língua portuguesa e professor de língua portuguesa na Secretaria Municipal de Rio Verde, Goiás. Tá? Esse é o nosso convidado especial da CHIP, o Leon Beni Martins, que vai estar com a gente aqui. E antes de passar a palavra para ele, Leon, baixa um pouquinho a tela do seu celular. Baixar um pouco mais. Ou distancia um pouco da tela. Distancial, acho que é mais. Eu gostaria novamente de agradecer a todos os convidados do professor Leon, que lá de Rio Verde, não, ao contrário, aí, tá ótimo, de Rio Verde, Goiás, que estão com a gente aqui, principalmente os alunos da turma do 5º ano da Escola EMEF, José do Prado Guimarães. É uma felicidade muito grande estar com o professor Leon aqui para a gente falar um pouquinho, conhecer um pouquinho do trabalho dele, ok? Leon, eu queria passar a palavra para você agora, para que você me falasse um pouco. Eu sei que você tem uns convidados aí especiais. Bom, todos que estão aí são especiais, né? Mas você tem alguns convidados que você gostaria de ressaltar e agradecer a presença. Claro. E em seguida, eu queria que você falasse já um pouco sobre a cidade de Rio Verde, porque é isso aí eu que queria ter falado. Mas aí, como você ontem me falou que gostaria de falar, eu não quis tirar a vez de você. Mas eu já tinha preparado tudo sobre Rio Verde para falar. Sim. Tá? Mas aí você vai falar, tá? Bem sucintamente, tá? Agradecer aos seus convidados e falar de Rio Verde um pouco. Pode ser, né? Bom, eu quero, em primeiro lugar, né, agradecer a minha esposa, meus filhos, né? E também a você, Laír, que está aí, né, nesse embate. E eu quero mandar meus cumprimentos ao pessoal da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do professor Miguel, secretário de Educação Municipal de Rio Verde, e também estendo esse cumprimento na pessoa da gestora de Educação, né, pedagógica de Educação da Secretaria Municipal de Rio Verde, a professora Carmen, e também a todo o corpo docente e discente da Escola EMEF José do Prado Guimarães, na pessoa do nosso diretor, né, da escola, professor Hamilton de Jesus, da nossa coordenadora Rosilda Cássia, né, e de todos os professores que estão presentes, dos colegas, né. Também estendo esse cumprimento aos alunos do 4º ano A, que devem estar participando também conosco, e também a coordenadora orientadora, que é a Gleste, né? E também estendo esses cumprimentos ao Adelício, presidente da Academia Rio Verdense de Letras e Ofício, Arlau, que inclusive até nos surpreendeu, enviou um convite até para a ABL, né, da Academia Brasileira de Letras, né, deve ter algum convite nosso lá,
E assim nós agradecemos todas as pessoas que estão nos acompanhando. Também não poderia deixar de registrar meu agradecimento ao senhor Isaac Pires, secretário da Fundação Municipal de Cultura. Portanto, são esses os meus agradecimentos, meus sucintos agradecimentos, e a todos vocês, amigos e amigas, né, escritora do grupo GAEB, ao qual nós estamos associados, né, grupo associados de escritores brasileiros, na pessoa da nossa presidente nacional, a Ironita Mota, e também do Silvano Colli, que é o presidente estadual desse majestoso grupo, glorioso, né, e grande grupo de escritores de Goiás. Parabéns a esse povo que faz cultura no Brasil, no estado de Goiás, e que não estão medindo esforços para me ajudar aqui em Rio Verde, para contribuir comigo. Eu já ainda disse hoje que nós estamos com 5 canais abertos no YouTube, e um dos canais é da Lair, né, que tem se tornado um fenômeno também nessa questão de literatura, né? E parabéns para ela por isso. E assim, o nosso tempo corre, mas eu vou falar um pouquinho sobre a nossa querida Rio Verde, né? Rio Verde é uma cidade gigantesca no Brasil. Rio Verde está com hoje aproximadamente 235 mil habitantes, né? E Rio Verde tem registrado, né, em sua história, gloriosas páginas de luta, de trabalho e de talento. Seu passado foi glorioso, isso é muito importante. O futuro se apresenta confirmado, né? A vocação da cidade em continuar crescendo em todos os sentidos. Rio Verde tem a 4ª economia de Goiás e é o polo econômico que cresce junto com o Brasil, né? A plataforma multimodal. A cidade está em franco desenvolvimento em tudo. Rio Verde é o município mais rico em produção agropecuária do Brasil, né? É importantíssimo isso a nível nacional e, vamos dizer, também mundial. O PIB do agronegócio, segundo o IBGE, saltou do 12º lugar em 2008 para o top do ranking, né? Então, a nossa educação avançou grandemente e está entre as melhores educações do Brasil. Portanto, eu, professor Leão Denis, acredito que logo, logo nós assumiremos a dianteira nacional. E se for profecia, que seja bem-vindo isso. Eu digo em ação, e nós estamos trabalhando para isso. E agora, com esse grupo de escritores, com esses cinco canais disponibilizados, nós acreditamos que a educação tem a ganhar e que a educação de Rio Verde alcançará o primeiro lugar em nossa querida pátria Brasil. Portanto, Rio Verde, querida, é um berço, né, seleto de poetas, escritores, cantores, pessoas que fazem arte e literatura. E um dos nossos amigos, muito bem considerado aqui, o escritor Filadélfio, disse: brilha Rio Verde brilha. E nós podemos falar agora, cumprimentar essas palavras dele: brilha, brilha Rio Verde, as suas artes, a sua cultura, a sua educação, a sua literatura no Brasil e no mundo. Ok, Lai. Muito bem, palmas para Rio Verde, tá? Como eu falei já antes, eu já conheço Rio Verde muito de nome, né? Um pouco da história. Ontem eu estudei um pouco da história de Rio Verde, né? Realmente eu fiquei encantada. Mas agora eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, né? Como escritor e seus projetos, né? O seu livro publicado, e seus projetos futuros. Sim, ok. O meu primeiro livro que eu lancei aqui em Rio Verde, né, tem uma participação maciça do poder público, e eu disse para você em vídeo que eu não consigo trabalhar sozinho, eu não sei trabalhar sozinho, porque o que nós estamos fazendo é algo fenomenal para a educação, para o crescimento do aluno, né, como cidadão, para que ele se torne uma pessoa intelectual,
para que ele possa ser bem-sucedido na vida, né? Aprenda a ler bem, escrever. Então, nós estamos levando isso para o aluno. O meu primeiro livro lançado é o livro de cordel, né? Que está o nome aqui de Cantadores do Centro-Oeste, parte de 1 a 11, e Cantadores Celestiais, parte 12 a 19. Então, esse magnífico livro, né? Mostra a capa, Léo. Sim? Conseguiu ver? Consegui. É bom porque as pessoas, para que as pessoas possam encontrar em algum local. Esse livro ele está disponível no Gaeb, gente, na loja virtual do Gaeb. Sim, está disponível no Gaeb, e ainda temos aqui uns 400 e poucos livros, e acredito que logo nós vamos colocar ele em todas as livrarias das escolas aqui do município, porque este é o meu sonho, que esse livro vá para as mãos dos alunos da cidade de Rio Verde, Goiás. Portanto, estamos acertando alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que em breve todos esses 400 e poucos livros aqui estarão nas livrarias do município aqui de Rio Verde, como a minha contribuição para essa educação de qualidade que Rio Verde irá alcançar. Esse livro é interessante, ficou 14 anos, eu gastei 14 anos para escrever, porque eu parei, parei, depois eu retomei. Inclusive, eu não ia lançar ele, eu ia lançar um outro de literatura infanto-juvenil, e lancei ele primeiro, né? Mas é um livro que dá gosto de você ler, é um livro maravilhoso, foi um projeto de vários anos, e se você adquire um livro, você adquire um sonho, né? Então, que você leve esse livro, adquira esse livro. Interessante que eu fiquei surpreso ontem, me informaram, tem um livro já em Minas Gerais. Tem um livro lá na cidade de Dom Cavate. Alô, né, Dom Cavate, Minas Gerais. Se estiverem participando aí, parabéns, né, por vocês terem um livro meu aí na biblioteca aí de vocês em Dom Cavate, Minas Gerais. Então, pessoal, eu tenho vários projetos, né? Depois desse livro aqui, eu tenho um livro que está a caminho, que é um livro de literatura infanto-juvenil. O meu segundo livro será um primeiro livro em literatura infanto-juvenil. Eu aprendi a amar a literatura infanto-juvenil de uma forma inexplicável. Assim que eu fui trabalhar no reforço, na escola Chafique, eu fiquei mais de ano trabalhando lá no reforço, com os meus alunos, nós lemos centenas de livros de literatura infanto-juvenil. E eu apaixonei por essa literatura. E eu agora passei a mergulhar nesse oceano infinito das artes, da literatura, né? Passei a mergulhar de cabeça realmente, e passei a entender e amar a literatura infanto-juvenil. E a literatura infantil também, porque é aquilo que você acha que parece que não tem tanta expressividade, parece tão simples, mas não é. Esse que é a obra principal, né? E eu vejo que a literatura infanto-juvenil é um trampolim, né, para todas as outras artes, sem dúvida, né? Excelente, claro, você tem infantil e você tem infanto-juvenil que fecha uma cadeia, certo? E que faz um marco profundo na vida de todas as pessoas, porque muitos adultos gostam da literatura infanto-juvenil. Eu mesmo sou um desses, né? Então, o meu segundo livro está a caminho, nós vamos lançar, né, com humildade. Eu sempre gosto de fazer as coisas com participação do poder público, com participação das pessoas, porque é cultura, e cultura é bem imaterial da humanidade, é um bem imaterial de Rio Verde, Goiás, e nós precisamos de unir e dar as mãos e fazermos o melhor que pudermos para a nossa gente, para o Brasil e para o mundo. Ok, Laí? Ok. Mas ainda ok, eu estou gostando de ver. Eu estou gostando de ver a forma como você está encarando, né, esses seus projetos, né, futuros na literatura infanto-juvenil.
né? Eu estou Sim, gostando muito sim. disso, porque a literatura, principalmente a infantil e infanto-juvenil, ela é como que eu falo assim, ela vicia a gente. Então, quando No, você está escrevendo um livro, você já está pensando no outro. no outro. Se eu te disser que eu tenho hoje 16 histórias prontas, porque eu não consigo parar, e essa quarentena foi um marco, né? Eu me Sim, preparei bastante, não fiquei aqui, como se diz, para não sim, enlouquecer. mãe. Então, a gente tem que escrever. Escrever para poder tentar salvar vidas, não é? Porque eu Aí nós não temos mais um deixo de falar projeto. que a literatura transforma, a literatura salva, a literatura cura, não é Isso. isso? E eu É. queria saber o seguinte: você, como professor de língua portuguesa, deve se preocupar muito com isso na sua escola, na sua sala de aula. Como que você vê o interesse das crianças pela leitura da sua escola e na sua sala de aula? Olha, nós poderíamos olhar isso dois olhares. O primeiro é no olhar mais detalhado e no segundo é no olhar superficial. A gente pode analisar que interesse praticamente não existe. A gente não vê esse interesse que a gente gostaria de ver, porque essa primeira pergunta ela é muito interessante, porque ela só vai poder ser respondida na outra que você vai fazer. Agora, olha, eu coloco mais algumas coisas aí. Se você deixar a criança por si só, praticamente ela não vai ter interesse. Ela pode adentrar a tecnologias atuais que existem, que são muito atrativas e muito divertidas e até interessantes. Porém, a leitura do livro físico, do livro de papel e a escrita vai ficar para os últimos planos. Então, a criança, os alunos, de um modo geral, por eles só, não anda. Se a gente deixar só por conta deles, praticamente o desinteresse irá tomar conta. Né? Sim, Laí. E aí eu volto, Leona, aquela parte que eu falei com a Débora. Se a criança não vem com o hábito de casa, fica mais difícil ainda. Porque a criança, quando tem o hábito de ler em casa, com o pai, com a mãe, aqueles 5 minutinhos ou 10 minutinhos por dia, na hora de dormir, fica mais fácil para você fazer um trabalho dentro de sala de aula, de leitura, né? E hoje as escolas também não valorizam muito biblioteca. Porque na minha época, quando eu era criança, a minha escola valorizava muito a biblioteca. Por isso a gente aprendeu a gostar de ler, por prazer. Né? É isso Pode aí. continuar. É, então é essa questão que a gente coloca, né? Agora, você me passa a segunda pergunta, e na segunda pergunta eu creio que nós fecharemos essa opção da primeira, né? Porque na primeira nós vamos falar realmente que o interesse é grande, que não tem interesse, né? Te devolvo para a gente ver próximo aí. Pois é, mas e o que você acha que é necessário ser feito Ah, sim. para a Sim. gente despertar esse Para. interesse? Porque eu defendo que a gente precisa ensinar nossas crianças a ler por prazer e não por obrigação. Elas precisam amar a leitura e não ser obrigadas a ler. O que Eu, você acha que precisa ser feito? primeiro, eu concordo com você, né? E acrescento mais alguns ingredientes em torno disso, né? Nós precisamos separar um horário lá das nossas aulas, né? Se for 3 ou 5 aulas por semana, para praticar a leitura. E não somente ler também um livro por ler, aonde que eu já começo a revelar agora os sucessos que eu tenho tido, né, nas minhas aulas, e frente à literatura, esse fenômeno maravilhoso, né, chamado
literatura. Então nós precisamos de ler bons livros, né? De repente não precisa ter livros grossos, porque vai gastar muito tempo. Mas esses livros mesmo que nós estamos vendo aí, que vocês estão fazendo, que eu tenho um pouco deles aqui, até o meu, né, de cordel, e outros de cordel por aí. Então nós precisamos de ler o livro. E depois nós precisaremos de analisar esse livro, né? Não ler por ler. Então nós poderíamos montar projetos de leitura. E uma das coisas que pode pesar para muito é que a gente tem que gostar de ler. Essa questão de gostar de ler. E nós temos que passar isso para os alunos. E nós precisamos de ler por prazer, para conhecer, para aprender, para saber, para desenvolver a nossa intelectualidade. Porque a partir do momento que nós iniciamos a ler centenas de livros, nós iremos escrever, meu Deus do céu. Nós iremos ler bem. Nós iremos escrever. Eu bato nesta tecla, um dos problemas que nós temos ainda no Brasil, relacionado à educação, está na leitura, está na escrita, porque é a partir daí que o aluno vai desenvolver em todas as outras disciplinas. Eu acredito nessa forma, por isso que eu disse que eu ia falar, colocar sangue nessas minhas palavras e eu começo a colocar agora. Então é preciso que montemos projetos, que possamos desenvolver projetos, que possamos levar os alunos a fazer livrinhos, que sejam pequenos, a que eles possam também ilustrar os livrinhos, deixar com que eles sintam bem, sintam satisfeitos, porque quando você conversa com uma criança, ela é uma criança, mas quando você vê que ela tem a mente evoluída, e você vê que ela tem a mente de gente grande, toda pessoa se desmonta diante disso. Dá gosto de você conversar com um pequeno aluno só na estatura, mas a cabeça de gente grande. E nós precisamos que esses alunos nossos desenvolvam, façam alguma coisa, aprendam, né? E saia realmente desse abismo, dessa cadeia de que não lê, não escreve, para uma educação chegar em primeiro lugar, igual nós queremos para Rio Verde, Goiás. A receita é essa, caros professores, senhor secretário de Educação, senhora gestora de Educação por Rio Verde. A receita é essa que nós, os escritores, professores, estamos passando para vocês agora. E eu fico muito alegre e satisfeito porque os meus alunos do 5º ano E não são os mesmos mais do mês do mês de fevereiro e do mês de março. Fevereiro e março. Hoje esses alunos estão em outro patamar. Esses alunos estão já assumindo a dianteira. E eu disse para eles vir comigo porque eles poderiam se tornar os melhores alunos desde do Brasil e do mundo. E outra coisa, Laí, e vocês que estão ouvindo a gente de todas as partes do Brasil, Rio Verde, Goiás, parabéns por vocês que estão dispensando esse ponto para ouvir a gente, né? Os nossos alunos precisam mergulhar de cabeça na literatura, ler livros de literatura, para eles crescerem. E a educação de primeiro lugar, ela só vai chegar para nós à medida que cada um regaçar as mangas e colocar esses alunos para ler, para escrever, para produzir a sua história, para tornar-se um protagonizador da sua história. Então é isso, gente. Não tem assim uma outra receita. Parece ser simples, mas não é simples. Começa a fazer isso na sua escola, começa a fazer isso nas suas práticas pedagógicas, que você vai ver aonde o seu aluno vai chegar. Nada vai segurar ele, porque ele vai crescer intelectualmente e nada vai segurar. Ele vai conseguir interpretar a situação, problema de matemática, qualquer outra coisa. Ok, Laí?
Com certeza. Ok, nós estamos já caminhando para o final, né? 5 minutinhos aí para o final. E eu sei que esses vídeos vão para diferentes redes sociais e vai passar pela avaliação das pessoas, pelo comentário das pessoas, e estaremos, né, à disposição para atender as pessoas nas redes sociais logo após o término desses trabalhos aqui. E nós temos que realmente amar ler. Ler, não somente ler, mas escrever. Como que você vai escrever se você não lê? Eu não vejo que vai dar conta de escrever se não passar a ler, a conhecer as histórias. Ok, Laí. E aí vem a importância da contação de histórias para ajudar a despertar na criança esse gosto pela leitura. Como falou a Alessandra, eles precisam participar, fazer parte, se sentir importante na hora de uma contação de histórias, de uma leitura. A leitura compartilhada ela é muito importante. Por isso que eu falo, ainda volto lá na leitura em casa. A criança que lê com o pai em casa, desde pequenininho, ele aprende melhor, ele chega na escola já bem mais preparado, com vocabulário bem mais amplo. Então, facilita a vida do professor, né? E é leitura, 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 porque a escrita vem depois. A leitura em primeiro lugar, e ela vicia, ela é uma coisa boa. E atrás da leitura vem a escrita. Oi. Eu só tenho mesmo que parabenizar. Eu estou vendo quantidade de pessoas, né, que aparecem na tela aqui dizendo a verdade, é isso mesmo, parabéns por vocês. Eu só tenho que parabenizar vocês porque vocês estenderam as mãos para nós aqui em Rio Verde e agora tem 5 canais do YouTube disponibilizados, né, um da Laí Franca, é Filó História, parabéns, né, 2 canais em um. O da Débora Bianca, que beleza de livro que a Débora lançou, gente. Se as Flores Falassem. É maravilhoso. Surreal o livro da Débora Bianca, Se as Flores Falassem. Eu amei o livro, sinceramente. Está no canal do YouTube da Laí Franca e da Débora. E temos da Filó História, né, Débora? E também o canal da nossa amiga escritora Onan, que mora em Brasília também, uma cordelista, uma que faz o cordel, né, cordelista, ótima pessoa, disponibilizou também o canal dela. Então, e tem o meu canal no YouTube, que inclusive eu vou estar gravando vídeo também para os meus alunos, né? Vídeo aula, esse quando a gente retornar de novo. Nós estamos entrando em férias hoje, graças a Deus, mas nós vamos retornar de novo. E eu já disse para os meus alunos não ficar sem fazer nada nas férias. Passei os 5 canais do YouTube, vocês vão lá, escuta a história, pratica alguma leitura. Não fica em casa sem fazer nada não, porque quando vocês voltarem, vocês vão voltar no topo. Ok, Laí? É isso aí, gente. Eu quero agradecer a todos novamente, já está acabando o nosso tempo. Agradecer a Débora e ao Leon por ter participado aqui desse bate-papo, né, dessas informações importantíssimas, e frisar, leitura, leitura e leitura. Se você quer que o seu filho siga uma vida acadêmica com mais facilidade, e uma vida toda, né, porque é o que eu falei para os alunos do Leon, leitura você precisa para tudo, para matemática, para ler uma placa na rua, para ir no supermercado, para tudo. Então, você precisa de leitura e depois você vai tomar gosto para escrever muito mais. A leitura só é benéfica. É o que eu falo, é um vício, e é um vício bom. É um vício que todos nós precisamos ter, não é? Então, eu gostaria de estar, mais uma vez, agradecendo, e eu gostaria de parabenizar o meu filho, que é o dono da Chip Editora. Ele apareceu aqui há pouco, não sei se ele ainda está, hoje é aniversário dele, queria desejar os parabéns a ele e agradecer a todos. Eu vi algumas pessoas da minha família também que entraram, e muitos amigos
tá? E obrigada mais uma vez ao Leon e à Débora por mais essa oportunidade. Ok, Uma boa Elaine. tarde.